Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, para nós é uma alegria esta manhã estar aqui para nós juntos adorarmos ao Senhor. Obrigado ao pastor Manuel Júnior, nosso pastor presidente, através do nosso irmão Alessandro, nos convidou para trazer uma palavra na manhã desse domingo, e nós estamos gratos a Deus por estarmos aqui nessa manhã. O tema que os irmãos escolheu foi no livro de João, no seu capítulo 11, o verso 40, que a palavra de Deus ela diz assim: Disse-lhe Jesus: Não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Nós que somos crentes, irmãos, que servimos a Deus, nós não vivemos por vista, né, irmãos? Porque a fé, como eu sempre digo, ela não é apalpável, né? O crente, ele não está vendo, mas ele está crendo, né? Ele sempre anda por fé e não por vista, porque tem pessoas que têm que ver para acreditar, né? Mas nós não somos assim, né, irmãos? Os servos de Deus, ele anda por fé. O apóstolo Paulo, ele sempre andava por fé. Romanos 12, ele falou assim aos irmãos de Roma, ele dizia: Rogo-vos, porém, irmãos meus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, experimentei qual seja a boa, perfeita e também agradável vontade de Deus. É agradável, irmãos, nós estarmos aqui nesta manhã, porque é vontade de Deus você estar aqui para adorar a Deus nesta manhã. É uma manhã única para nós, irmãos, de estarmos aqui vivendo por fé para viver os milagres de Deus. Eu estava ali sentado, eu estava me lembrando, eu trabalhando na época numa metalúrgica, e eu estava debaixo de um caminhão colocando uma plaquinha do Inmetro para liberar o caminhão para ir embora, e veio dois rapazes e parou perto onde eu estava e começaram a dialogar. Olha, rapaz, hoje está sendo a inscrição das casinhas no bairro tal, no lugar tal, e não vai dar para mim estar lá hoje para fazer a inscrição. E o outro falou: é mesmo, hein? Eu não vou conseguir. Deus fez com que aqueles rapazes parassem ali para conversar, para eu ter uma oportunidade. Aí eu pensei comigo: eu vou correr lá na empresa, vou emprestar o telefone e vou ligar para minha esposa para ela ir lá fazer a inscrição. E eu corri lá, emprestei o telefone do patrão, liguei para minha esposa, ela foi lá, fez a inscrição, e poucos dias depois teve o sorteio e eu fui contemplado com a casinha. Então, irmãos, tem hora que Deus ele coloca alguém perto de nós para dar uma oportunidade para nós, e nós pela fé nós vai agir e Deus vai operar o milagre. Quem sabe Deus te deu a oportunidade e você deixou passar, mas nesta manhã Deus está te alertando que você pode alcançar o seu milagre se você acreditar pela fé. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. E Paulo falou que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque ele não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Irmãos, você é livre para adorar a Deus. Deus se revela a você para fazer milagre. Exaltado é o nome do Senhor. Você não é mais escravo, você é livre. Ele pagou o preço, Ele está para defender você nesta manhã. Irmão, se crer, você vai ver a glória de Deus. Paulo, ele sofria, ele estava sofrendo, mas estava vencendo. Irmãos, Deus gosta do crente que na hora mais difícil da vida dele, ele está adorando a Deus, ele está exaltando ao Senhor. E quantas das vezes nós passamos qualquer lutinha, né, irmãos, nós começamos a murmurar. Deus está perto para dar uma vitória para você, e você começa a reclamar.
começa a maldizer, Deus nesta manhã está abrindo os seus olhos para você, mesmo sofrendo, adora Ele, para você viver os milagres. Paulo estava lá, irmão, sabendo que ia morrer. Os momentos da morte de Paulo estavam chegando e ele falou: eu combati o bom combate. Ele poderia desistir ali, irmãos. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. A fé está aqui dentro de mim. Eu posso até morrer, mas eu vou encontrar com o meu Senhor, porque agora só me resta só a coroa da justiça, que me dará o justo juiz naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Irmãos, é importante acreditar. Para Marta aqui nesse texto era impossível. O Senhor, já é 4 dias já a morte do meu irmão, já cheira mal. Mas Jesus falou: mas se eu não ter dito, se creres verá a glória de Deus, tirai a pedra. Tira a pedra, é para tirar a pedra. E quando tiraram a pedra ali, Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Ô irmãos, o seu Jesus que você serve, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Eu falei para os irmãos aqui num dia dessa semana, no dia da oração aqui, nosso pastor Paulo nos deu a oportunidade para dar uma palavra. E eu falei de um acontecimento, quando eu estava tratando de câncer ali no Amaral Carvalho, em Jaú. Eu cheguei numa situação que eu olhava para mim assim no meu braço, só o couro e o osso, irmãos, que nem diz o paranaense, E eu olhei assim e falei, só em pensamento, irmãos: Senhor, será que eu vou sair daqui? É difícil, irmão, você está numa situação dessa. Tem hora que a gente fica até meio assim. Falei: Senhor, sem pensamento, será que eu vou sair daqui? Olha a minha situação, só estou vendo o osso aqui. Eu vi até o coração batendo assim, irmão, pulsar. Mas de repente apareceu um jovem ali e falou para mim assim: não, você não vai morrer não, eu tenho muitas coisas na sua vida. E eu me agigantei naquela hora, porque eu não falei nada, mas o Senhor me ouviu. O Senhor está te ouvindo, irmão, nesta manhã. O Senhor está ouvindo o seu clamor nesta manhã. Esta manhã é uma manhã de milagre, é uma manhã de vitória para a igreja, porque você não saiu em vão da sua casa. Por isso que o apóstolo Paulo em Coríntios, ele falou: sede firmes e constante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. O Senhor tem uma recompensa. Irmãos, tudo que o crente faz não é vão, tem recompensa de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém. Aí já no finalzinho de 2012, irmãos, eu fiz todos os procedimentos do tratamento de câncer. Eu tive 2 cânceres, viu, irmãos? Um câncer mais leve e depois um mais agressivo. Situação difícil, irmão. A hora que você pensava, saía um caroço no pescoço, saía outro nas costas, saía outro debaixo do braço. Era difícil, irmão. Você olhava assim, você falava: meu Deus, que situação que eu estou passando. Aí teve até um rapaz que chegou em mim e falou assim: ô irmão, será que você não está em pecado não? Eu falei: irmão, será que você acha que eu vou pedir para ter câncer, irmão? Será que Deus não falou alguma coisa para você fazer e você não quis fazer? Eu falei: irmão, será que eu vou pedir para Deus para eu ter câncer? Todos nós somos sujeitos. Aí eu fiz todos os procedimentos ali, irmão, do tratamento de câncer. Foi muito difícil, muito doloroso. A família sofre muito também. E chegou o dia ali que o médico falou: ó, quimioterapia para você não tem mais jeito. Se você for tomar, você vai morrer mais rápido. Só resta você fazer o transplante de medula óssea. Eu falei: não, tranquilo, vamos fazer.
Só que eu tinha falado com Deus, né, irmão? Se for da vontade de Deus, vai dar certo eu fazer o transplante. Se não for, eu vou para casa. Se tiver de morrer, vai morrer, né? E eu ali fiz o procedimento, né, irmãos? Eu mesmo era o doador, né? Que fala que é autólogo, né? Tiraram a minha medula, trataram ela. Mas não deu certo, irmãos. Não alcançou o total de células troncos. Aí o médico falou: nós fizemos o que foi possível. Se você for tomar quimioterapia, eu vou dar para você 3 meses de vida. O médico, era minha médica, né? Lá no Amaral só tem mais médica, né? Ali no Amaral Carvalho era tudo médica. E a minha médica, a doutora Ana Paula, falou: ó, se você for tomar quimioterapia, você vai ver uns 3 meses. Se você não tomar, é de 1 a 2 meses você vai vir a óbito, né? Elas falam assim, abertamente. E eu tranquilo, né, irmãos? Tanta prova que eu passei ali dentro, para mim isso era normal. Eu falei: não, doutora Ana Paula, eu vou para casa. Vou para casa. E de 2012 até agora, irmãos, não precisei tomar nada. Nem um comprimido do Amaral Carvalho, nem uma quimioterapia. O Senhor entrou em ação. O Deus que nós servemos está aqui nesta manhã. O Deus que fez isso na minha vida está aqui nesta manhã. Ele pode fazer algo grande na sua vida nesta manhã. Se você acreditar, se creres, verás a glória de Deus. É importante acreditar em Deus todo o tempo, irmãos. É na hora boa e na hora difícil. Porque tem gente que acredita em Deus só quando a coisa está boa. Hora que aperta, Deus já não está com ele mais. Irmãos, vamos deixar disso. Em todo tempo nós temos que adorar a Deus. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade. Você pode estar na bonança, continua adorando, continua buscando a Deus, que Ele vai te dar vitória. Irmãos, é importante nós estarmos vivendo por fé, agindo com fé para viver milagres. Os homens do passado, irmãos, era tudo por fé. Enoque mesmo, ele andou com Deus 300 anos. Olha que homem que andava por fé, irmãos. Que fé inabalável, andar 300 anos com Deus. Pastor Manuel Júnior. E Deus o para si o tomou. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sempre conhecendo, chegando mais perto de Deus, irmãos. Conhecendo e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, ninguém vai conhecer Deus na sua totalidade, porque a grandeza de Deus é incalculável. O nosso Deus, Ele preenche os céus e a terra, e Ele está aqui nesta manhã. Ele preenche os céus e a terra. O Deus poderoso está aqui nesta manhã. O Jesus que você serve está aqui nesta manhã. Ele não mudou, Ele continua fazendo milagre. Mas porque tem pessoas que Ele quer ver o milagre acontecer assim, visível, visualmente. Mas no âmbito espiritual, irmãos, Deus não trabalha da maneira que nós quer, mas no âmbito espiritual Deus está fazendo coisas grandes. No âmbito espiritual você não está vendo, mas pela fé acredita nesta manhã, irmãos, que Deus está fazendo coisas grandes. No âmbito espiritual, o âmbito espiritual você não está vendo, mas você tem que acreditar, porque Ele é fiel na sua palavra. Aleluia. Irmãos, o centurião de Cafarnaum, eu gosto muito dessa passagem. Ele agiu por fé em favor do seu criado. E ele foi de encontro com Jesus, para Jesus dar saúde para o seu criado. Porque o seu criado era importante para ele. O seu criado era um homem que trabalhava para ele, que cuidava das coisas dele. E ele sentiu a dor do seu criado. E ele foi de encontro com Jesus e pediu socorro. Senhor, o meu criado está lá em casa, violentamente, paralítico, atormentado. Ele está atormentado. E ele foi ali, rogou ao Senhor.
E o Senhor Jesus falou: eu irei e lhes darei saúde. Mas aquele homem, ele por fé, ele falou: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas fala só uma palavra. Fala uma palavra que o meu criado vai sarar. Olha a fé deste homem, irmão. E naquela mesma hora o seu criado foi curado. Não precisou nem de Jesus ir lá na casa do centurião. O mesmo Jesus está aqui nesta manhã. Ele pode alcançar a sua casa agora. Ele pode alcançar, aleluia, os seus objetivos em sua vida nesta manhã, porque Ele é fiel. Eu estava até lembrando, porque a gente vai falando aqui, a gente vai lembrando, né, irmãos? Eu lembro uma certa feita aqui em Birigui, eu estava passando uma prova, irmãos, e as empresas, todas as empresas estavam pegando pessoas para trabalhar, e eu não conseguia. Eu ia nenhuma, não pegava, estava na minha função pegando e não pegava eu. Falei: Deus está me provando. E eu ia toda semana, quase todos os dias, nada. Falei: Senhor, tem misericórdia. Eu, como vim da roça, né, irmãos? Eu falei: eu vou para a roça. Aí eu passei lá no Jardim do Trevo, lá, aonde é ali a igreja, para aquele meio ali, irmãos, ali era tudo algodão na época, né? Plantava algodão ali, não sei se tem alguns irmãos que lembram. Eu passei na beira da pista e vi aquele algodão branquinho. Falei: é ali mesmo que eu vou ganhar meu dia. A prova estava grande, estava faltando coisa em casa, eu morava ali no Jandar, na rua Monturo Antônio. E eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu fui lá e falei com o homem: olha, eu queria trabalhar aí, só que eu queria que o Senhor fizesse uma coisa comigo aí, pagasse para mim todo dia, porque para pegar o dinheiro e comprar as coisas para trazer para casa, né, irmãos? E o homem falou: não, mas vamos fazer um teste primeiro. Você trabalha o dia hoje e depois nós vê. Aí chegou de tardezinha, fui pesar os meus algodão, 10 arroba e 5 quilos. O homem olhou para mim assim e falou: rapaz, tem família inteira aqui que não cata isso. Falei: não, mas eu vim do Paraná, eu sou acostumado já. Ele falou: não só vou te pagar todos os dias, mas vou te dar comida. Vou te dar comida e café todos os dias. Irmãos, é agindo por fé. Nós temos que ter fé. Tem hora que é difícil, mas nós temos que ir para cima. O crente tem que ir para cima, irmãos. O crente não pode ficar estático, parado. O crente precisa movimentar, está em movimento. É que nem a fé, irmão, sem as obras é morta, não é? Se você falar que tem fé e não mostrar as obras, é que nem o amor, né? A caridade e o amor é semelhante, mas é distinto. Porque a caridade é o amor em movimento. Se você não falar do amor e não tiver a caridade em movimento, fazendo alguma coisa, falar do amor é fácil. Eu quero você fazer um movimento, fazer alguma coisa para o amor continuar valendo. Então o crente precisa ter fé. Essa fé inabalável. Se creres, verás a glória de Deus, irmão. Que milagre extraordinário aqui a ressurreição de Lázaro, né, irmãos? Que milagre. Esse Jesus não mudou, não. O Jesus nosso não mudou, não, irmãos. Nesta manhã tem milagre para a sua vida, que se você acreditar. Nesta manhã tem coisa grande na sua vida, se você acreditar nesta manhã. Irmãos, para nós terminar essa parte, que eu fui trabalhar nesse algodão lá, e esse homem me segurou ali, não queria que eu saísse mais do sítio dele ali, é onde, não sei se os irmãos conhecem, tinha até um pesqueiro ali, seu Nelson, já na saída ali, e ele não queria que eu parasse de trabalhar para ele mais. Aí eu ficava ali trabalhando com ele em cima do trator, ele colhendo milho, eu abri com o saco, ensacando o saco, costurando, e ele não queria que eu parava mais, irmão. Fazendo cílio para o gado. Ele não queria que eu saísse mais do sítio. Falei: Senhor, tem misericórdia, eu preciso sair, que eu tenho que registrar, né? Aí eu falei com ele, ele ficou muito triste. Aí eu fui ali na Pop, na época, a antiga Pop, até o Denilson, na época que eu entrei lá, estava lá. Eu preguei para o Denilson lá, lembra, Denilson? Cheguei a pregar para você lá. Eu não sei se você lembra, mas eu preguei para você lá. Você não era crente ainda naquela época. O Denilson, naquela época, não era crente, não.
Era ele, o Magal ali da Poderoso, cabeludo, né? Preguei para ele também. Vários jovens ali da época eu preguei ali na Pop, né? Aí eu passei ali na rodoviária velha e vi uma fila muito enorme, mas estava um calor, que nem diz o Paranense, estava um calor de rachar, né? E eu falei, eu vou entrar nessa fila aí. Aí eu entrei na fila e fiquei ali. Eu falei, quando vai chegar a minha vez? Aí os irmãos veem como que Deus trabalha, irmãos. Aí a psicóloga saiu lá de dentro do departamento e veio andando, olhando assim. Aí chegou pertinho de mim assim, ela falou bem baixinho, quem que é o operador de máquina aqui? Eu falei bem baixinho, né? Ela já pegou no meu braço, já puxou lá para ele, tinha um perto, já foi junto também. O povo não entendeu o que era. Eu já entrei lá dentro, já fichei na Pop e já fiquei trabalhando na Pop. Foi a época que o Denilson trabalhava lá também, e Deus ali nos abençoou. Irmãos, o Deus que você serve é um Deus tremendo. Deus olha para você, Deus está olhando para você. Os meus olhos, o Senhor falou, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Então Deus não mudou, irmãos. O salmista Davi, os irmãos podem perceber que o salmista Davi, ele tinha altos e baixos na vida dele, mas Davi nunca deixou de viver por fé. Davi tinha um coração quebrantado, irmãos. No Salmo 121 ou 120, ele falou, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No 121 ele falou, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. 122 ele falou, eu me alegrei quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Ô irmãos, é alegria estar na casa de Deus, porque aqui na casa de Deus é onde Deus ordena a bênção, irmãos. É aqui que Deus ordena a bênção. Não vai na casa do profeta, não. Não vai na casa da irmã Maria, da irmã Tiana, não. É aqui que Deus ordena a bênção. É na casa que Deus ordena a bênção, irmão. Aqui é o lugar que Deus preparou para você receber. E tem pessoas que vão buscar bênção em outro lugar, irmão. Tem até as profetas, né, irmão, de telefone. As pessoas, quando estão passando uma luta, liga para a profeta. E a profeta, é isso que eu falo convosco. Deus, irmão, para com isso. O Deus que quer te abençoar, Ele está aqui nessa manhã. O Deus que conhece a sua necessidade está aqui nesta manhã. É o Deus do milagre, Ele está aqui nesta manhã. Vivendo com fé para viver os milagres, irmãos. Eu gosto sempre de falar essa passagem da mulher cananeia, para me concluir, irmãos, o meu tempo já foi embora. Olha, passa tão rápido. Meu tempo já foi. Mas para concluir aqui rapidinho, irmãos. A mulher cananeia, irmãos, ela estava com a sua filha em casa, miseravelmente endemoniada, diz a Bíblia. Mas ela colocou no seu coração e ela agiu por fé, irmãos. Ela foi de encontro com Jesus. Só para os irmãos verem nesse texto do capítulo 15, a partir do 21, ela foi provada. Ela foi sendo provada. Ela pediu socorro e Jesus não respondeu nenhuma palavra para ela. Discípulo falou, despede que ela está gritando. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar ao cachorrinho. Mas ela falou, mas sim, Senhor. E teve uma parte aqui que a Bíblia diz que ela até adorou, né, irmãos? Mesmo sofrendo. Ela chegou e adorou. Quando ela falou assim, mas não... Aí Jesus falou para ela assim, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, a fé dela era tão grande que ela falou, mas também, Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Aí Jesus falou aquela palavra com aquele som, né, irmãos? Ó mulher, esse ó
Esse ó, igual está escrito lá no livro de Romanos, né? Ó profundidade das riquezas. Ó profundidade. Irmãos, Deus, quanto mais você busca, mais Ele tem para te dar. É que nem um poço. O poço é um poço inesgotável. Quanto mais você busca, mais você tira, mais tem. E aquela mulher, quando ela falou esta palavra, Jesus falou: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã, ou seja, ficou curada. Esse mesmo Jesus está aqui nesta manhã. Não importa a situação, não importa a luta que você está passando, continua firme que Deus vai te dar vitória. Amém? Fica com esta palavra, Deus abençoa. Este é o ano da ação, pregamos a salvação, acolhemos com amor, integramos